É porque naquele dia Deus tinha um encontro marcado com você e falou com você o que você queria ouvir. E outra pessoa o que a pessoa precisava ouvir. Queria Exatamente. não, precisava. Ele alcança Ele alcança cada um da forma que Ele quer. Da forma que ele quer. E quando ele fez apelo, ele só fez o apelo numa igreja lotada. O apelo só foi direcionado para mim. E somente eu aceitei Jesus naquela noite. Quando eu cheguei perto dele, ele disse: qual é o teu nome? Eu falei: Alda. Aí ele chegou e eu senti como se houvesse um ecoar do meu nome naquele lugar. Então naquele dia houve um tratar de Deus para comigo. E a palavra de Deus vai dizer que no céu não tem festa dia nenhum. Mas quando o pecador aceita Jesus, ali, minha amiga, tem festa no céu. Tem canto, tem todo um ecoar da glória de Deus. Esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu tô aqui com a pastora Alda Oliveira. Tá nervosa? Gente, eu fui na igreja dela. Ai, assim. E ela, uma pastora avivada, que, né? Forte, arrojada. Mas aí eu entendo que o seu lugar de conforto é o altar. O meu ambiente, né? Um ambiente propício, né? Então é diferente quando a gente está assim, né? Voltado assim para poder falar nossas experiências, a gente fica meio que inquieto. Mas eu vou ficar bem. Mas eu acredito que Deus te chamou para estar lá, te chamou para estar aqui. Os dois lugares são seus. Vamos conquistando. São dele e nós estamos aqui ocupando, né? Me conta uma coisa. Onde você congrega? Qual é o seu ministério? Eu quero saber tudo. Porque eu já queria saber, só que eu acho importante que eu fique sabendo aqui junto com todo mundo. Hoje eu sou pastora auxiliar da IGV, Igreja Gerando Vencedores, né? Uma igreja que tem tudo a ver comigo, né? Porque eu fui gerada dentro dessa expectativa de um dia ser vencedora, né? Que tudo começa com uma determinação de vencer. Então, e agora eu estou dentro, a gente está na congregação, nós estamos lá 1 ano e 7 meses, né? Não, 1 ano e menos, 7 meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1 ano e 6 meses. Nós estamos com a igreja, né? Nós viemos de um outro ministério e abrimos um ministério agora próprio, né? E o meu pastor é o pastor Valdir Brasil, junto com a pastora Lucilene. E a gente está desenvolvendo um trabalho bom de gerar vencedores dentro da área de Itaipu, do Brasil e do mundo. E como foi a sua conversão? A minha conversão foi da seguinte maneira, essa eu gosto de contar. Foi em cima de Jó 42, que eu conhecia de Deus de ouvir, mas eu não conhecia ele realmente de ver, de saber quem ele é. E a minha conversão começa naquela coisa do misticismo, de querer saber do futuro. Querendo uma resposta. Sim, menina, uma coisa, né, que a gente fica dentro do nosso eu. E nessa busca da resposta, eu fui parar dentro busquei uma cartomante. Uhum. E a cartomante falou para mim que ela não podia abrir minhas cartas porque eu precisava falar com Deus. A cartomante falou que eu precisava falar com Deus. E ela não teve condição de abrir. E aí, aquilo ali ficou na minha cabeça, mas eu esqueci. A gente, né, não abriu, eu acabei não matando minha curiosidade, mas acabei aquietando, como diz, aquietando e aí a senhora espírito. Foi embora? Fui embora. 1 mês depois, um amigo meu foi levar uma prancha pro meu filho. Que eu tenho um filho o Wallace, que é o meu filho de 37 anos. E 37 já? 37. E tem o Luiz Felipe, que tem 11 anos. Eu achei que você tinha saído. Então, ele foi me levar uma prancha para o Wallace, nessa época. E nisso que ele foi levar a prancha, aí ele falou assim, vamos no lugar comigo? Aí nós fomos no lugar que ele foi, nós fomos dentro de uma casa de oração. E nessa casa de oração, eu conheci minha mãe na fé, que é a pessoa que me acompanha hoje na minha jornada espiritual. Que sua intercessora. Minha intercessora, minha profeta, minha amiga, minha mãe, que é Eli Felete. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço, uma pessoa que cuida de mim como filha. E aí, na época que eu conheci a Eli Felete, né, eu falo Felete, que a gente já está acostumado, ela chegou, Deus usou ela. E falou assim, enquanto você estava aqui no trabalho,
eu chorava no trabalho, ela falou assim, enquanto você chorava, Deus formou lixos e lixos mais lixos na sua frente. E pegou todo esse lixo, jogou lá no local onde faz o descarte final. Como eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para isso, que na época eu trabalhava na companhia de limpeza urbana, que era a Clean, eu sabia onde fazer o descarte final, porque era o meu métier. Então, eu falei assim, lá no Morro do Céu, no Morro do Céu. E aí, ela chegou e falou assim, Deus mandou te dizer que ele vai te dar um amor como você nunca teve. Mas ele mandou você correr para Deus, que Deus precisa fazer uma obra na tua vida. E a gente vinha com a minha mãe, já com um quadro de esquecimento do lado direito dela. Ela tinha tido AVC e estava paralisado do lado direito. E a gente vinha já naquela luta um tempão. Naquela semana que ela falou aquilo só veio na minha cabeça. Eu tenho que aceitar Jesus, tenho que aceitar Jesus, tenho que aceitar Jesus, tenho que aceitar Jesus. E ali eu só tenho que eu achava que só existia uma igreja. E só no domingo culto. Então, quer dizer, isso aconteceu numa segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta, passou sábado. Quando chegou no domingo, o que eu fui? Fui para uma igreja. E naquele dia, o culto era só para mim. O culto foi só meu. Deus fala com a gente, né? Tremendamente, minha. E fala com e é muito curioso porque eu já me peguei pensando, assim, no momento de fraqueza, onde não era a voz de Deus, com certeza. Mas, assim, se eu estou achando que Deus está falando comigo, será que isso não é geral? Será que todo mundo está achando isso? Essa mensagem não é generalizada? E aí Deus me diz, não. Cada um entende da forma que eu quero que entenda. Isso, ele tem uma linguagem própria. Ele tem uma linguagem própria. Então, a pessoa podia estar falando grego. Deus quer falar com você? Ele quer falar com você. Ele vai falar com você em grego, do jeito que você tem que ouvir. Então, não é que a mensagem é generalizada, é porque naquele dia Deus tinha um encontro marcado com você e falou com você o que você queria ouvir. E outra pessoa, o que a pessoa precisava ouvir. Queria não, precisava. Ele alcança. Ele alcança cada um da forma que ele quer. Da forma que ele quer. E daquele dia foi específico para mim, porque era um culto e nesse dia a igreja estava lotada. E naquele domingo, quando o pastor fez o apelo, nessa época eu congregava no Centro Evangelístico de Caraí, e nessa época o pastor Custódio era vivo, e ele que nesse dia que pregou, e quando ele fez apelo, ele só fez o apelo numa igreja lotada. O apelo só foi direcionado para mim. E somente eu aceitei Jesus naquela noite. E quando eu fui no caminho, que eu estava na parte superior da igreja, e até ele aguardar a minha ida, quando eu cheguei perto dele, ele disse, qual é o teu nome? Eu falei, Alda. Aí ele chegou e eu senti como se houvesse um ecoar do meu nome naquele lugar. Porque Deus já estava me esperando há muito tempo. Sim. E ele precisava que eu fizesse a escolha. Se submeter. Isso. Escolher. Porque ele já havia me escolhido. Precisava eu o aceitar. Né? Porque ele disse, eis que tua porta, se bater e abrir, aí eu serei contigo. Sim. Então, naquele dia, houve um tratar de Deus para comigo. E a palavra de Deus vai dizer que no céu não tem festa dia nenhum. Mas quando o pecador aceita Jesus, ali, minha amiga, tem festa no céu. Tem canto, tem todo um ecoar da glória de Deus. E naquele dia houve esse ecoar. E aí eu aceitei Jesus naquele dia, e dali em diante vim fazendo a caminhada. Mas aí, como eu aceitei Jesus na igreja, mas eu já tinha sido apresentado àquela casa de oração, eu continuei caminhando naquela casa de oração. E nos trabalhos que nós estávamos desenvolvendo lá, eu, tipo assim, automaticamente, quando você é alcançado, você tenta alcançar todo mundo. Todo mundo. Dá vontade de dizer assim, gente, vocês têm que experimentar o que eu estou experimentando. É muito bom. E não tem como quantificar. Não. E aí, o que acontece? Aí eu levei uma minha irmã para ir também junto. Nisso que ela foi lá, num dos trabalhos desse, Deus permitiu que houve a manifestação não do Espírito Santo, a manifestação do inimigo que nos acompanhava durante toda a jornada de vida. E quando ela houve aquela manifestação, o espírito que estava nela
E ele chegou e falou sobre toda a nossa jornada e como que ele roubou tudo que era nosso de direito. O inimigo veio para matar, roubar, E destruir. E aí ele mostrou a estratégia, a forma que ele fez. E naquele momento que a minha irmã houve a manifestação, e a minha irmã chegou e falou que tudo que aconteceu desde a minha infância, Deus permitiu que eu tomasse ciência de como que nós fomos saqueados durante toda uma vida. E ele falou assim, eu levei levei aquele outro, quanto dos meus foram, quanto dos nossos não tiveram opção nem chance de pertencer à eternidade. Porque o inimigo saqueou mesmo. E aí ele chegou e falou o que ele tinha feito. E aí a minha irmã manifestando, falou assim, e por ela estar aqui, eu vou levar a mãe dela. Aí eu ouvi aquilo que o senhor falou, eu preciso falar contigo. A partir daí, eu já não estava mais sozinha. Havia uma jornada para percorrer que não era mais só. Aquela carreira solo já tinha sido terminada quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a fazer parte de um exército santo. Sim. E aí eu cheguei e falei assim, não, agora não. Agora não. Aí me prontifiquei, e a minha mãe na fé também falou assim, não, de agora em diante acabou. E dali em diante nós começamos uma luta travada para não levar minha mãe. E aí no dia seguinte ela caiu doente, foi para o hospital, porque ali começou a questão de trabalhar com a fé. Porque mundo espiritual. O mundo ali espiritual. Era mundo espiritual. Aí era mundo espiritual. Aí foi uma guerra travada. Sim. E aí nós começamos, uma guerra travada do qual eu não conhecia. Tudo muito novo, né? Tinha pouco tempo. Recém-nascida. Primeiro amor, mas estava no primeiro amor. É muito grande. Mas com muita convicção de que não iria perder mais nenhum para o inferno. Uhum. E então essa era a minha convicção que estava dentro de mim. E o inimigo soa como uma ameaça, né? Você vai ficar com Deus? O espírito da morte vai pegar. Tipo assim, ele, quando eu fiz a escolha de servir ao Senhor, porque a minha escolha, porque a escolha, ele, tipo assim, eu tenho direito a essa escolha, e muitas pessoas têm direito a essa escolha, mas têm dificuldade de fazer por causa dessa ameaça, por causa desse medo de fazer e perder. Muito pelo contrário. É só ganho. É só ganho. Até porque essa intimidade de dizer para Deus assim, não, Deus, não. Me ajuda aqui. Faz isso. Vamos fazer... Essa intimidade de falar de forma assim, não, Senhor, por favor, agora não. Isso é intimidade, porque a gente não fala assim com alguém que a gente não conhece. Porque... A gente nem pede. Se você não conhece uma pessoa, tá andando na rua, você não conhece, você pede alguma coisa para ela. Porque Deus é pai, né? Um pai amoroso. E nessa minha jornada, toda nessa caminhada todinha, eu, antes de aceitar, de fazer essa escolha de servir o Senhor, na jornada a gente vai vendo toda a trajetória. Eu lembro que quando minha mãe ela começou a ter esse quadro clínico, Deus começou a trazer para perto da gente pessoas que também tinham uma experiência com Deus. Uhum. Só tem que eu não levava em consideração nada disso. Deus usou pessoas para atrair vocês. Exatamente. E tipo assim, todo o campo, esse campo que a gente iria enfrentar, ele já estava tratando do caminho. Uhum. Ele já estava tirando as pedras do caminho. E, Pastor Alda, como você vê a sua vida antes de Jesus e depois? Como era você antes? Porque eu tenho uma ideia de mim antes e uma ideia sobre mim depois. Cara, eu era vazia. Eu era oca. Eu era uma pessoa... E como você preenchia isso sem conhecer o que de fato preenche? Como você fazia isso antes? Buscando aceitação. Agradar os outros. Agradar os outros. Nunca dizendo não. Eu também. Nunca dizendo não. Não dizendo não, sendo bonzinho, porque dessa forma todo mundo vai gostar de mim. É. E aí uma coisa que um pastor, acho que foi o pastor Everton que veio aqui nesse podcast, ele falou uma coisa que eu penso, Deus traz ao meu coração semanalmente ou diariamente, não sei dizer, mas traz muito ao meu coração, que é assim, essas pessoas vão passar. Não é elas que você tem que agradar, é a Deus. É a Deus.
essas pessoas vão passar pela sua vida, elas vão passar. E aí eu faço uma reflexão, acredito que, né, aconteça isso também com a senhora, assim, da sua vida antes. Essas pessoas que a senhora tentou agradar, cadê elas? Não, passaram. Se retirou de algumas mesas, outras ficaram, mas assim, não vale a pena tentar agradar e ser bonzinho. E aí hoje, quando a nossa identidade é firmada em Deus, a gente consegue ser quem a gente é, e as pessoas que gostam de nós do nosso jeito, maravilhoso. Não, ok, tá tudo bem. Essa sou eu em Deus. Eu não saio disso porque essa é a minha identidade, é o que eu fui chamada para ser, é quem Deus me convidou, me chamou. É compreender o que você é em Cristo, né? É compreender o que você é em Cristo. E aprender, tipo assim, a lidar com o seu próprio eu. Sim. E existe uma frustração das pessoas que não conhecem Jesus, porque é impossível agradar todo mundo. Nem a família. Não tem como. A minha primeira graduação foi Direito, né? Eu sou advogada. Ah, também? Você também, né? Também sou. E aí eu tava num momento muito ruim no direito, muito frustrada. Toda hora tinha uma doença. Uma encravada, gastrite, nananã. Não gostava do que eu fazia. E eu comecei a... Somática, né? Exatamente. E eu comecei a pesquisar o que é propósito, como ter propósito. Propósito. Eu queria... Essa palavra, ela ecoava e eu não sabia nem quem mandava. Eu não sabia. E Deus me chamava, assim como a senhora, assim, de formas diferentes e eu não via. Depois que a gente aceita, a gente fala, gente, Deus estava querendo há um tempão. E eu desligada, mas assim, buscando, querendo. E aí, um dia, depois que eu aceitei Jesus, Deus começou a me mostrar quem eu era. E na minha identidade tinha nutrição, eu sou nutricionista hoje. E foi dentro de um culto que eu decidi ser nutricionista. E a minha preocupação, a primeira foi... Eu era recém-convertida e eu falei, o que minha família vai pensar disso? Porque o direito, ser advogada, eu tenho OAB, tem tudo, fiz tudo. Status, é um status. Tem alguma coisa por trás disso que não serve de absolutamente nada. Exceto se você quer agradar alguém ou impressionar alguém e não a quem te chamou para ser alguma coisa na sua vida. E dentro da igreja, eu até escrevi isso no livro, Leite de Oração, que o pastor falou assim, você quer que nasça uma árvore, não planta semente. Planta semente! Você tem que Fica embaixo da barraca, que eu pegue sol, rezando. Tem a sua parte, né? Eu sempre digo isso, que Deus é 50-50. É 100% Deus, 100% homem. Tem a parte que cabe a você. O Senhor fala, faz um podcast. Eu não faço. Deus falou. Qual o resultado que você vai ter? Nenhum. É isso. E aí... Eu me lembro que a minha preocupação era assim, não vou desagradar a minha família, não vou impressionar tal e tal pessoa. Então, a nossa identidade em Deus, eu te perguntei isso porque isso é muito comum, eu acredito, nas pessoas que não conhecem Jesus. E muita gente assiste, eu acho também, que não é convertido, assiste por curiosidade, assiste, é o chamado, assim, ou vê, ou conhece, enfim. Que essas pessoas saibam que agradar aos outros não leva você a nada. E o transcorrer dessa questão todinha de Deus precisava trabalhar algum tipo de... meu caráter interno, que precisava ser forjado. Porque dentro da minha história, eu venho de uma história de... Nós somos 13, minha mãe teve 13 filhos. 13. Eu sou a 10ª. E minha mãe, tipo assim, minha mãe foi uma pessoa que eu sempre digo assim, ela era fora da época. Porque ela entendia que a única coisa que poderia fazer mudar a nossa história de dificuldade, de vida, de sair de uma vida de escassez, era através do estudo. Então, todos os filhos, todos nós 13, ela obrigava a gente a ter o 2º grau. E nessa obrigação que ela fazia o 2º grau com uma formação. Qualquer que fosse a formação, você não precisava, ela não se importava qual seria a sua escolha. Então, ela formou técnico de edificações, ela formou contador, ela foi formando técnico, toda formação técnica. Eu sou, além de ser advogada, eu me formei normal, na época era normal, que hoje é pedagogia. Sim. Né? Então, eu tive essa formação também. Porque ela entendia que, por exemplo, se pelo menos você vai começar a trabalhar, vai ganhar um dinheirinho da forma que você quer. E dentro dessa minha formação, quando eu me formei, eu cheguei para ela quando eu terminei, a única de todos os filhos, que cada um, quer dizer, não conseguia ir continuar além. Eu cheguei e disse, eu quero fazer faculdade. Ela falou assim, mas minha filha não tem condição, mas eu vou fazer faculdade. E aí, na época era 6 Gran Rios, aí eu fiz o vestibular para o 6 Gran Rio, passei para Gama Filho. Aí passei, mesmo sendo particular, tinha que pagar.
E ela falou assim, filha, eu não tenho. Mamãe sentiu muito, mamãe não tem como fazer. Ficou feliz, aberta, mas não podia fazer nada diante daquela situação. Eu falei com ela assim, eu vou passar para a Universidade Federal. Eu vou passar para a Universidade Federal. E ela falou assim, mas minha filha, porque a concorrência era muito grande, como é que... Isso ficava muito longe da nossa realidade. E aí, quando foi no ano de... Eu casei em 89. Eu casei em 88. Eu casei em 88. Quando foi em 89, eu tive meu filho. Eu casei, logo engravidei do Wallace. E o Wallace nasceu, depois que o Wallace nasceu, quando o Wallace nasceu, pequenininho de bebê, eu falei assim, não, agora eu vou estudar. E eu tinha uma pessoa que foi uma pessoa que nos ajudou muito, uma pessoa que me ajudou desde os meus 14 anos, que minha mãe não tinha condição de comprar meus livros, foi uma pessoa que me adotou como padrinho e me dava material, ele via que havia dedicação, ele dava material para mim, para minha irmã mais nova. E esse padrinho, eu falei, nesse dia que eu fui na casa da minha mãe visitar, que eu morava em São Gonçalo, ela morava em Niterói, eu vim numa visitar ela, chegou lá, ele estava lá, nós tomamos café junto, e eu falei com ele assim, poxa, eu queria estudar para o vestibular, mas eu não tenho material, não tenho como fazer um cursinho. Ele falou assim, minha filha fez o pré-vestibular e ela não passou. Ela está com o material todinho, eu vou pagar outro pré-vestibular para ela. Então, eu vou pegar todo o material dela e vou dar para você. Naquele dia, eu saí com mochila, achei toda empacotada, voltei para casa e, dali em diante, eu peguei um ano, eu estudei sozinha. Passou. Porque eu queria passar. Arrepiei aqui. E engraçado que acontece, eu estudava, mas a gente que tem uma condição de vida muito, muito escassa, a gente precisa de dinheiro para poder pagar as contas, né? E aí, eu precisava trabalhar, porque só o salário do meu marido na época não dava para a gente suprir toda a nossa necessidade. E eu tinha minha mãe muito, muito guerreira, de muita luta. Ela sabia da minha capacidade. E eu me preparei, ela me preparou para poder ser ou professora, ou secretária, ou alguma coisa que me desse resultado a nível de trabalho. Tentava tentar mandar currículo para as empresas, mas deparava com as dificuldades de nunca ter trabalhado, dificuldade também de outros fatores também que a gente sabe que envolve toda a nossa busca de emprego, e sempre recebendo uma negativa. Mas eu acho que a negativa era muito mais de Deus do que propriamente... Gente, assim, os nomes de Deus são portas fechadas que abrem outras muito... Você não seria advogada se tivesse... Exatamente. Eu entendo que a questão toda é que nós somos um povo, eu digo um povo que eu generalizo, nós somos um povo acomodado. Então, diante das dificuldades que nos são apresentadas, quando tem a facilidade, a gente se adapta ali numa boa. Se encaixou, ficou. Então, Deus saberia desse encaixe. Então, ele falou assim, vou dificultar. Porque eu tenho algo maior. Exatamente. Agora, hoje eu compreendo. Talvez naquela época, reclamasse, né? Murmurasse. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava estudando para o vestibular, surgiu o primeiro concurso, para Gari. Minha mãe sabia, tipo assim, consciente de que as pessoas, às vezes, galgavam um espaço para poder crescer numa empresa. Minha filha vai se inscrever para concurso de Gari. Mas eu não quero ser Gari. Você vai, minha filha, Gari é uma porta. Tá bom, aí eu me inscrevi para o concurso, assim, não muito satisfeita, mas me inscrevi, porque dentro do meu eu achava que eu tinha uma capacidade para estar em outro patamar que não era aquele ali. Não que aquele fosse que fosse denegrir, macular a minha imagem, mas eu me preparei para poder ser mais executiva. Como que ser mais executiva é você, Gari? É o pensamento, às vezes, da sociedade, porque por exemplo, quanto mais você se capacita, mais você entende que você tem que estar dentro desse campo de capacitação. Aí eu fiz o vestibular, me inscrevi para o concurso de Gari e automaticamente me inscrevi para o vestibular, porque eu estava com a proposta de passar no vestibular. Só tem que quando eu me inscrevi para o concurso de Gari, o primeiro que eu passei foi o concurso de Gari. E a prova que era da UF, que era direcionada para a UF, ela só iria acontecer depois que eu passei para o concurso. Só tem que... Não, é na paralela, né? Na paralela. Aí, o que aconteceu? O meu primeiro marido, ele era uma pessoa que... Ele era uma pessoa que era alcoólatra. Então, na última prova que eu tinha do vestibular,
Ele bebeu muito e não tinha como, porque eu tinha um filho pequeno. Como é que leva a criança para fazer prova? Eu tinha que deixar ele na casa da minha mãe para poder fazer. Minha mãe, todas as provas anteriores, ela ia na minha casa me buscar. Naquela última prova, eu falei assim, cara, ela já está capacitada, ela tem condição de vir, né? Ela não foi me buscar. Camila, ela não foi me buscar. Mas ela não foi, mas eu também não deixei de ir. Só tem que naquele dia eu acordei atrasada. Tudo foi dificultoso. Mas mesmo assim, eu peguei meu filho, botei ele no canguru e fui para fazer a prova. Quando chegamos na barca, que eu vim de São Gonçalo, pegando o terminal, desço nas barcas, eu vejo que as pessoas estão voltando. Em vez das pessoas já estarem alocadas na sala, eu vejo que as pessoas estão voltando. Eu falei assim, cara, vou perguntar o que está acontecendo. Por que eu estou vendo esse volume de pessoas voltando quando já deveriam estar todo mundo se arrumando, se alocando, né? Que é o normal. Eu acho que acredito que depois que as pessoas entram para a sala de aula, tudo se fecha, fica mais calmo. Domingo, final de semana, né? Cada na minha cabeça. Aí eu perguntei assim para a moça, o que houve? A prova do vestibular foi toda gabaritada no jornal. Foi cancelada a prova. Acredite você, a prova foi cancelada. Por causa de a prova foi cancelada. E naquele momento eu tive mais tempo de estudar. Estudei. Só tem que aí eu assumi o cargo de gari. Só tem que quando eu assumi o cargo de gari, a autoestima foi ao chão. Eu não queria mais saber do vestibular, porque aquela capacidade minha, ela tinha sido totalmente lançada na escuridão. Mas a minha mãe, ela não perdeu a credibilidade. O que é uma mãe, né? O que é uma mãe? O que é uma mãe? Que confia no filho, que fica... Que acredita. Que acredita no filho. E eu acho que ora, que o movimento de Deus ali era se fazer presente. Minha mãe, eu digo que ela só não era crente, né? Mas Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, né? E aí, o que aconteceu? Aí um dia ela foi na minha empresa, conversou com a psicóloga, deixa minha filha ir lá, não sei o quê, para poder sair, tinha que ter todo um profissional, não podia sair na hora de serviço. Sua mãe foi na empresa pedir. Para poder eu sair, porque ela sabia que a inscrição do vestibular terminaria, o resultado terminaria no dia seguinte. Então, ela foi lá para conversar, que ela acompanhava e ela tinha convicção que eu tinha passado. Eu não sei de onde ela tirou isso. E eu pegava e falava, não passei, não. Eu olhava e não queria saber mais, porque a minha autoestima estava muito baixa, muito baixa. Minha autoestima estava muito baixa. E aí, quando ela vai lá, ela conversa com a psicóloga me permite sair. Nisso que ela me permite sair, eu falei assim, cara, eu vou ficar hoje a tarde toda sem fazer nada. Relaxando. Porque se ela me permite, eu trabalhei até meio-dia, de meio-dia até as 4, é meu. E eu saí feliz porque eu estava feliz que eu estava passeando, ia passear. Mas mesmo assim, vou dar um pulinho lá na UF para poder ver. Aí cheguei na UF, fui no não classificado procurar meu nome. Não achei meu nome. Por que eu não achei meu nome aqui? Tinha que achar aqui, que eu não passei. Que antigamente saía tanto os classificados, reclassificados e os não classificados. E meu nome não estava não classificado. Isso é brincadeira, hein? Meu nome não está aqui. Aí a menina, aonde que eu tenho? Meu nome não está aqui. Vai lá no reclassificado. No reclassificado? Vou lá. Cheguei no reclassificado, procurei meu nome. Pelo menos aqui podia estar. Reclassificado pode ser no último lugar, mas podia estar. Não localizei meu nome. Fiquei triste. Quase chorei. Aí falei assim, poxa, meu nome não está... faço a prova, nem meu nome nem entra no não classificado, como se eu não tivesse feito. E não no reclassificado, não entra em lugar nenhum. Não, filho, ainda deve ter um classificado. Dá uma olhadinha no classificado. Aí você, brincadeira. Assim é a vida, né? A vida. A descrença, porque eu estava muito descrente. E aí, o que aconteceu? Quando cheguei no classificado, eu fiquei olhando, olhava e não conseguia ver meu nome. A menina que estava lá falou assim, qual é o seu nome? Aí eu, Alda Cristina Alves de Oliveira. Quando eu falei meu nome, ela falou assim, você está no 4º lugar. Da prova de direito da UF? Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, sabe por quê? Porque eu fiz o vestibular e eu queria ficar no 4º lugar. Então, o seu nome, eu ficava só olhando para ele. Sangue de Jesus. É. Então eu sei que você está no 4º lugar. Eu olhei, eu passei! Aí eu não esqueci da falar dela, eu só fiquei, eu passei!
sei. Aí, dali em diante, A sua vida mudou. ela começou a ter uma outra trajetória, né? Mudou mesmo quando eu aceitei Jesus. Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu não tenho Então, dúvida. eu acho que a mudança mesmo foi quando eu conheci Jesus. Mas ali também... Foi um marco. Foi um marco. E uma coisa, enquanto a senhora falava, que me vinha ao coração, é que tem uma frase também que eu botei no livro, que é assim, ó. Sobre os não, sobre os nãos, sobre as portas fechadas, é que você pode ver a vida como se tudo fosse um milagre ou como se nada fosse um milagre. Exatamente. E aí a gente precisa fazer a nossa escolha. Escolha. Isso é realmente uma escolha. Fazer uma escolha de entender. Porque, não. Desiste e emburaca, faz aquele buraco. Ou milagre. Porque eu entendi que naquela minha trajetória, eu precisava ser forjada meu caráter. A gente falou isso semana passada. A gente precisa se tornar a pessoa que a gente precisa ser para viver aquele milagre. Porque o milagre já aconteceu, né? Porque dentro da minha trajetória de vida, havia muita história de dificuldade. Então, essas dificuldades pode gerar para você uma característica de uma pessoa menos tolerante ou mais tolerante. Uhum. E o que acontece? Porque, por exemplo, a minha característica, ela poderia sobrepor uma altivez do qual eu poderia ser uma pessoa insuportável. Então, o que Deus tratou? Porque toda a minha formação, eu vinha galgando para ser o top do top. Se eu não passo por essa trajetória de ser moldada, forjada, né? Menosprezada, ser tratada com descaso, não ser vista, porque uma pessoa que trabalha como gari, ela não é vista. Ela era tratada como coisa. Então, se eu não tivesse sido forjada desse jeito, talvez eu não tivesse tolerância para lidar no dia a dia. E, gente, Deus é tão bom. Deus é tão bom que, assim, ele já sabia que a gente ia falar isso, ele já sabia que a gente ia estar aqui. Nós não. Mas ele já tinha vindo aqui, já sabia dessa conversa. Eu estava no carro, fui buscar meu marido ali no trabalho. E à noite aqui... Eu não sabia o horário que os garis vão recolher o lixo, né? E eles fazem isso, pelo menos aconteceu isso, foi essa semana, foi segunda ou terça. Aconteceu isso essa semana e eu presenciei. Eu fiquei atrás, estava dirigindo e o caminhão do lixo estava na frente. E aí eles desciam, pegavam muito lixo, né? Como a gente produz lixo? Isso. E eu pensei... Diante de Deus, que eu não vou mentir, não posso, e também jamais faria isso aqui, nem em lugar nenhum, mas contando o meu pensamento. Aconteceu essa semana, eu olhei e falei assim, caramba, que função essas pessoas têm, porque olha quanto lixo a gente produz. E tem alguém precisa catar. Alguém precisa catar. E que bom que alguém faz isso. A mesma coisa aconteceu quando minha filha estava no hospital e ela ficou numa UTI neonatal e eu via aqueles médicos e aquelas pessoas e eu pensava, gente, eu jamais trabalharia com isso. Mas que bom que tem alguém que foi vocacionado para isso. Vocacionado. Que bom que tem alguém que faz isso. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E que seja uma pessoa chamada, porque ela vai fazer com amor, vai fazer bem, vai fazer o que ela foi chamada a fazer. E até a pessoa que recolhe o lixo tem muito valor, que seja uma passagem, um tempo para que ela seja exaltada em outro lugar ou que ela seja exaltada ali. Porque a gente é exaltado em lugares que a gente nem imagina. Nem imagina. Né? Porque automaticamente, quando houve a resposta da minha aprovação no vestibular, e o vestibular, por exemplo, nós estamos falando de quase 26 anos atrás, 1991, né, que isso aconteceu, né? Então, o que acontece? Quando acontece essa resposta à minha expectativa do meu estudo que eu estava fazendo, isso traz uma repercussão muito grande dentro da empresa. Porque, naquele momento, por exemplo, eu precisava do documento. Aonde eu fui pegar o documento que precisava para um dia seguinte? Na empresa. E aí todos ficaram sabendo que uma gari passa por um vestibular, mas não é qualquer universidade. Ela passa para a UF. Uma universidade que era concorridíssima, concorria com 23 alunos por vaga. Uhum. Era de 23 por 1. Então, quer dizer, uma concorrência muito grande. Então, eu ainda passo no 4º lugar, quer dizer, é uma coisa que tem repercussão. Então, automaticamente, quando chega
Aí, automaticamente, quando vai no departamento pessoal, o departamento pessoal aquilo começa a soar dentro da empresa e o presidente fala assim, cara, ela não tem condição mais de ficar como um gari, ela é um profissional que precisa ir para um outro lugar. Porque toda aquela minha fundamentação, meu embasamento que eu tinha, a partir daquele momento, ela foi reconhecida. Foi vista, né? É como se traz a luz, né? Isso é na Bíblia, né? Traz a luz. E trouxe visibilidade. Trouxe visibilidade. E essa visibilidade fez com que na época, era o presidente, era Travassos. Ele criou um setor para poder me alocar. Um setor. Foi criado um setor para me alocar. E dali em diante para poder, porque não tinha como, naquele momento, onde vamos colocar, onde já está todo mundo alocado. Aí me alocaram num espaço para começar a trabalhar e para poder facilitar até minha vida acadêmica. E no meio disso tudo, como foi o seu chamado pastoral nisso? Que horas isso aconteceu? Enquanto isso acontecia, você estava caminhando com Deus? Já tinha aceitado Jesus? Não, foi depois, na ordem cronológica, eu me perdi. Não, isso aí. Aí vinha, que você vem fazendo na universidade, me formei, e depois que me formo, minha mãe falece, né, nessa trajetória todinha. Minha mãe veio falecer. E aí, eu, tipo assim, na época do falecimento dela, é onde eu falo que Jó, eu conheci ele de ouvir, mas não conheci ele de ver. Eu tenho esse encontro com Jesus, né? E aí isso já estava formado, já estava começando a percorrer o meu caminho da advocacia. Eu me formo em Aí fui na cartomante. A cartomante falou, ó, para você não dá. Não dá. Para você é Deus. É Deus. Na verdade, para todos, mas ela ali teve um ato de coragem, né? Eu acho que o próprio Espírito Santo, né? Ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Falou isso agora, né? Ele usa quem ele quer. E naquele momento, ele precisava de caminhos que ele só poderia percorrer aonde eu frequentava. Na realidade que eu vivia. E Deus te queria de qualquer jeito. É a realidade que eu vivia. Aí ele trouxe essa pessoa. E essa pessoa, eu fui me convertir. E aí... Eu me converto por quê? Eu me converto porque eu tinha um namorado, né? Depois já me divorciei, tá? Naquela época todo dia vim pra cá, caminhei. E aí eu tive um namorado. Esse namorado, quando eu acabei, a gente não dando certo, a gente terminou com a relação. Só tem que quando nós terminamos, ele era muito sensível, ele não suportou. Então o que ele fez? Ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja. E aí, nisso que ele foi para a igreja, ele começou a fazer campanha para poder eu me converter, para poder ficar com ele. Campanha no monte, campanha na igreja, oração, jejum e propósito. Para reatar aquela relação. Nisso, um dia vem uma cantora chamada Alda Célia. Aí ele pega a Alda Célia, a Alda Cristina. Ele, vamos na igreja comigo? Aí vai. Nesse dia que ele vai comigo da igreja, o culto é maravilhoso. E ali os louvores tocando, tudo já a trajetória para a minha conversão. E aí, os louvores cantando, soando e tal, e realmente os louvores, toca nosso coração. Toca, e é uma forma de você ser limpa internamente. Uhum. E aí, eu ouvindo louvores e tal, no final de tudo que aconteceu, nós vamos para casa e ele fala assim, olha só, eu nunca amei uma mulher como amei você. Assim mesmo, um buquê de rosa assim, desse tamanho. Mas eu preciso que você me ame nessa mesma proporção. Então, você vai para casa e pergunta a Deus. Então, tudo contribuiu para a minha conversão. Nessa noite, As pessoas estavam te dizendo, fale com Deus, procure Deus, pergunta para Deus. Aí, nisso que eu falo com Deus naquela noite, que eu queria conhecer do amor que eu nunca tive e que queria amá-lo dessa forma, eu vou parar na casa da minha mãe da fé. E aí ela fala, eu vou te dar um amor como você nunca teve. Mas corre para mim que eu preciso falar com você. Então, aquilo ali foi todo o caminho que Deus percorreu de falar comigo para poder me alocar dentro do ato dos atos, junto com ele. Uhum. E aí eu me converto, nisso que eu me converto, aí quer dizer, aí começa a minha trajetória. Eu me converto, aí começo a caminhar com a minha mãe na fé, aí vou congregar. Mãe na fé, essa palavra é mãe na fé. E nessa trajetória eu vou congregar na Barra da Tijuca com a filha do meu pastor, que era o pastor Custódio, que é a pastora Rosane.
Lá ela começa a me inserir, aí Deus trabalha, aí eu caso novamente, tudo vai na caminhada que se você não dá para você, tem que pegar, são detalhes que a gente vai indo, que a gente tem, que só que a gente tem na nossa trajetória. É no caminho. É no caminho, caminhando. Aí conheço meu esposo, aí Deus fala que vai, tipo assim, Deus sempre falando que iria restituir a minha vida, que iria me fazer de mulher abandonada, mulher de família, que iria mudar toda a trajetória. Em 2009 eu conheço o Luiz, né? Em 2009 eu conheço meu esposo, meu atual esposo. 2009 eu conheço meu esposo, Luiz, tudo, né, nessa caminhada. A gente, em 2 meses e meio, a gente casa. Deus é tremendo. E a gente, depois de 5 anos, na caminhada que ele também teve, na jornada que ele teve, ele também não tinha filho. Me conhece e ele fala assim, eu acho que eu não posso ser pai. E eu falei assim, que bom, porque ficamos só com ela, está muito bom. Mas em 2014 eu engravido. A engravida é o Luiz Felipe, que é o nosso mascote. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí... Não existe impedimento para os planos do Senhor. Não posso ter filho, não sei o quê. Mas na trajetória dessa reconstrução todinha, a gente vem, quando eu caso com o Luiz vem para poder fazer esse papel sacerdotal na minha vida. De ser o sacerdote, né? De ser o meu sacerdote. Sacerdote da casa, da sua família. Da minha família, da minha casa. E a gente começa a percorrer o ministério pastoral. Como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado pastoral? Como foi isso? Eu acho que o meu chamado pastoral, ele perfaz toda a minha caminhada, né? Sim. E quando quanto mais a gente se envolve com Deus, mais Deus tem interesse de nos aperfeiçoar nele. Então, e de falar conosco, de se revelar a nós. De um bom tratar, né? E o chamado pastoral é um chamado que nós temos que desejar. Né? O chamado desejar. Então, esse desejo nasceu no coração de Deus, mas ele trouxe para o meu coração. Né? E foi levando para o coração dos líderes que comigo eu percorria. E aí, na trajetória da Igreja da Barra, a gente foi chamado para poder pastorear uma igreja aqui dentro lá de Pedra de Guaratiba. Nós fomos chamados. E o óleo já estava descendo na cabeça, né? O azeite vai descer. Nossa. Aquele corinho de fogo, minha filha ama. O azeite vai, ela fala, desce. Desce. Então aí... Não adianta você se esconder. Não tinha o azeite como. vai descer. Mas eu acho que, tipo assim, na trajetória, ele estava muito mais voltado para o meu esposo do que propriamente para mim. Porque eu entendi... Mas o azeite transborda, né? Transborda, ele não cai tudo mesmo. fica ali, só ele... Porque eu entendia que ele sentia um chamado sacerdotal. E eu seria somente aquela ajudadora que ficaria junto da trajetória, no caminho, mas sem nenhuma responsabilidade dentro da questão pastoral. Bem distante, né? Porque eu sou uma pessoa que tipo assim, eu pareço ser muito assim da coisa, mas eu sou meio tímida, né? E aí só tem que ele percebendo, ele me lançava, vai! E aquela coisa, né? O seu marido te lançava. Ele lançava. Então ele via em você o que você via nele. Isso, exatamente. Um via no outro, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele me lançava e eu dizia, não, e eu lançava ele, um empurrando o outro. E que Deus toque no coração também dos maridos e das esposas para que um lance o outro. Porque isso é maravilhoso. Hoje você é pastora. Mas é engraçado que quando nós nos conhecemos, apesar quando eu e o Luiz nos conhecemos, ele se converteu em junho, nós nos conhecemos em outubro, então ele era um menininho também na fé. Então, mas o primeiro amor. O primeiro amor. Mas o que eu digo? Eu fui lá buscar ele. Então, nós fizemos o seminário junto. Então, vocês cresceram juntos. E um via no outro, talvez, essa chama, né? Por mais que eu já tivesse percorrido um caminho muito extenso, eu falei assim, não, tipo assim, para buscá-lo, eu falei assim, vamos fazer curso de seminário? Fizemos junto. Mas nesse tratar, Deus estava tratando dos
dois, não estava Claro. tratando de um só. E tratando dos dois, trata do casamento. Exatamente. E me conta suas experiências com Deus. Eu amo saber as experiências das pessoas, porque assim, elas geralmente são avassaladoras, né? Eu fico assim. E assim, eu assisto os podcasts depois. Eu assisto todos, até o fim. Por mais que eu já tenha ouvido tudo, por mais que eu já tenha vivido, eu assisto. E se pudesse assistir mais, é porque realmente a gente estava falando do tempo aqui quando a gente chegou, né? O tempo o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que é tempo carioca já é um tempo muito melhor. Do Cronos, completamente diferente. Eu queria viver só nesse. Nem fala. Eu acho que nesse seria, teria os 48, tipo, o tempo de Deus é maravilhoso. Mas dentro do nosso tempo, a gente está, né, buscando sabedoria, eu estou buscando sabedoria. Enfim, eu consigo assistir uma vez só. E aí, quando eu vejo as experiências, eu ouço de novo as experiências com Deus das pessoas, me edifica. Me edifica muito. E as pessoas que dizem sim, que se lançam, que vivem milagre, me conta. Esse Deus é tremendo, né? Falar de experiência com Deus é uma coisa assim que ela começa na minha conversão. Porque quando eu me converto, quando essa trajetória da minha irmã, da manifestação, isso tudo, a gente começa uma guerra, eu lembro que a primeira vez, essa primeira experiência foi da seguinte maneira. A minha mãe da fé foi no hospital visitar minha mãe e falou assim, você vai ter que ler o Salmo, ler Salmo a noite toda. E eu comecei a ler o Salmo no primeiro momento, a gente lê o Salmo, no segundo momento eu leio o Salmo, no terceiro a gente cansa, não lê mais o Salmo. Menina, mas quando a copeira veio trazer a comida da minha mãe, a copeira dá um berro, mas um berro muito grande, joga tudo no chão, e ela não entra mais no quarto. Dali em diante foi a primeira experiência, porque eu falei assim, agora... Como assim? O que aconteceu? Ela entrou, saiu correndo. Ela entrou... Ela viu alguma coisa que... E saiu correndo. Ela viu... Entendi. Ela entrou no mundo espiritual. E teve uma visão e teve uma visão saiu. Que não gostou. E aí, aquela noite, eu aprendi que eu tinha que... Orar o Salmo. Orar o Salmo. Voltamos pro Salmo. Voltamos pro Salmo. Então, sai espírito de preguiça, de distrações. Exatamente. Aí, dali em diante, nós fomos caminhar. Dali em diante, eu entendi que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. E que o que cabe a gente fazer o quê? Clamar. Guerrear. Clama, Mimi. Muda a armadura. Muda a armadura. No final das contas, mudou tantas vezes, você já tá com uma... né? Exatamente. E ele diz, clama-me-ei que responderei coisas grandes ocultas do qual você não conhece. Sim. Eu precisava conhecer coisas ocultas do qual eu não conhecia. E dali começou essa trajetória. E a gente veio caminhando, tendo experiência com Deus assim. Eu faço parte hoje de um grupo de intercessores de vários homens conceituados. Foi assim que a gente se conheceu. Porque eu comecei uma corrente de oração na minha casa e eu chamei as irmãs para orarem lá uma vez por semana. Lembra disso? E lembro. E aí a Adriana falou... Queria que a pastora Alda viesse aqui no grupo de oração da sua casa. Acabou que a gente não conseguiu. Eu não consigo agendar. E aí ela falou assim para mim, Adriana, pastora Alda, Deus falou com ela que você precisa ir lá. Deus é bom. E a gente faz um trabalho assim, um trabalho da gente é um trabalho assim, um trabalho hoje, um trabalho coeso, um trabalho onde a gente tem um trabalho de intensifica oração, intensifica busca. E eu sempre digo isso, o meu maior milagre não é ver o resultado que a pessoa às vezes almeja, que são resultados materiais, resultados, até a nível de saúde mesmo. Mas o resultado que eu me proponho naquele trabalho é resultado de dentro para fora. Claro. É um resultado de transformação, sabe? De vida com Deus, cara. Olha, aquilo me enobrece. Eu acho que é um das minhas maiores virtudes de lidar com Deus, é isso. Quando eu fui lá, o poder dele de transformação. Deus me deu uma lista. Nesse tempo de oração, Deus me deu uma lista. Uma lista de coisas. Eu via um papel na minha frente e via uma lista escrita. E como se eu tivesse que cumprir, assim, dar um tique naquelas coisas, assim, tarefas de Deus. Uma delas era ir na sua igreja, conhecer você. Eu não entendi, porque hoje eu entendo. Amém. Aqui. Deus é tremendo. Deus. Isso tem quanto tempo? Tem meses. Isso é o cuidado. Eu levei com minha filha. Levei minha filha, lembra? E eu fui e foi numa terça de manhã?
É terça de Terça manhã? de manhã. Terça de manhã, uma oração, todo mundo sentado, todo mundo assim. E aí me chamou muito a atenção, porque eu gosto muito de uma igreja avivada, pentecostal. Eu me identifico. Isso. Meu marido, por exemplo, outras pessoas se identificam mais com aquela... Uma coisa mais calma. calma e tal. Eu gosto de Corinho de Fogo. Eu gosto, é meu... É o seu estilo. É. E Deus tem uma forma de Trabalhar com cada um, e não tem certo ou errado, é como Deus trata com cada um. E aí me chamou muita atenção que todo mundo lá sentadinho assim, terça de manhã, cedo. E aí você levanta e eu falei, gente, essa mulher cheia do Espírito Santo e falando e não sei o quê. E eu falei... Não, é. A gente sente, né? A gente sabe. É a unção, né? A unção é porque o Senhor, tipo assim, ele tem as unções, a unção dele. E a unção fortificadora, ela faz com que o movimento dele se perfaça na casa de maneira a quebrando, vai destruindo, vai desmantelando toda situação reversa, né? E eu, como eu sou muito grande, né? Sou muito grande, sou muito, assim, eu posso dizer escandalosa, eu vou mesmo, vamos travando, Isso né? é uma Porque bênção. eu não gosto de graça com o diabo, não gosto. Eu sei, não gosto. É Deus o dono disso aqui, quem manda aqui é o Senhor. É o Senhor. E não tem, não teve, tem assim, tipo mimimi. assim, eu não gosto de ter um inimigo que eu tenho, tipo assim, eu não sou inimiga dele porque o inimigo dele é o Senhor, tá? Ele é meu inimigo. Mas só tem que ele não faz ciranda na área que eu estou, não faz. Não faz. Amém. Então, eu tipo assim, então... Ele não gosta muito de mim, não, né? Também não gosta de mim, mas eu não gosto dele. Ninguém, mas o povo de Deus? O povo de Deus? Ele não gosta do povo de Deus. Um pouquinho dele também. Mas a gente tá com quem é maior. Exatamente. Deus é maior que tudo. Maior é que está em nós. Maior que está em mim do que está no mundo. Maior que está em nós do que está no mundo, né? Com certeza. E aí a gente faz esse, tipo assim, a gente direciona para poder para destruir com toda a magnitude tudo que é de ruim que ele tenta fazer com as pessoas que estão à minha volta. Então hoje você vê que você faz um trabalho de libertação. É um trabalho de libertação. A gente faz um trabalho de libertação. A gente tem um trabalho... A nossa igreja também tinha um trabalho chamado Amós, né? Que hoje a gente não está desenvolvendo mais, mas não tem tido esses encontros. É um trabalho onde a gente trabalha com curados para curar. Ah, legal. Entendeu? Porque não tem como eu curar se eu não estou curado. Sim. Não tem como eu te dar nada se eu não tenho nada para te dar. A gente só dá o que tem. Só dá o que tem. E a gente busca, e a busca incessante do Espírito Santo é para nos revestir de poder, graça e Aqui, maior é o que está em nós. Você falou, não tem gracinha. Não tem graça. Tá mais ou menos bem, porque eu tenho no break, né? Então a gravação em si não parou, o áudio não para, nem nada, mas as câmeras desligam. Mas você viu? Mas isso que vocês estão conversando tá gravado. A gente está conversando agora? Tá sendo gravado aí. Pronto, e tá tudo bem. O No podcast tem que computador também ser, não parou. tem que ser genuíno. Nada vai, assim, na verdade eu vou fazer... Nada aqui é fake. E vou fazer um muito cortezinho menos assim, bobo e vai voltar. a luz acabou. É. Eu tô indo bem, né? Tô falando. Na verdade, a luz não... Você tem no break. Eu também. É. Meu Deus. Mas a gente acabou de falar isso. Você pode ver a vida como se tudo fosse um milagre. É a fúria. O inimigo tenta laços, embaraços. Para nos derrotar, mas não vai. Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele Que acalma o vento, que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. Eu mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Amém. Amém. Linda minha casa, Senhor, minhas filhas, meu marido, sua casa, sua casa. Em nome de vamos Jesus. prosseguir, que a E é gente o não sangue, para. né? O sangue. Ontem, eu gravei ontem, aqui. Também. Ontem a gente teve gravação, uma bênção. E aí você ouviu, Will, lá fora ontem? Jogo, na hora. Eu pensei, mas não verbalizei. Que fúria. Porque
Se nós somos espirituais, temos olhos espirituais. Se não somos espirituais, não temos olhos espirituais. Sim, carnais. Carnais, espirituais. E eu olhei... Ontem eu ouvi aquilo com olhos espirituais. Eu falei assim, que barulheira! E Deus é maior que está em nós. É verdade. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Estamos blindados, nossa Mas casa é o está sangue, blindada. né? É o sangue, gente. O sangue. Tem que clamar pelo sangue. O sangue da nova eterna aliança. O sangue. Amém. Assim, o sangue que nos É sangue carmesim. O Tem sangue- um hino da harpa que fala, o né? sangue carmesim. Pelo sangue. Porque o inimigo ele não deixa de ser inimigo. Não. Deixa. E uma coisa muito queima isso, Deus da glória. Gente, olha. O Senhor marcou esse encontro. Fica com a gente, Deus. Em nome de Jesus. Ó, Mas falta quem é pouquinho de também. libertação, pode começar. Mas falta pouquinho, falta. Não posso falar? Ela falou ok. Para quem está no propósito, acontecem coisas que não acontecem para outras pessoas. Eu tenho certeza. Por isso que eu fico, sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que eu tenho certeza que é do propósito do Senhor. Isso para mim é uma confirmação. Porque se não tem fúria, não é isso? Se não tem obstáculo, não tem fúria. Se não tem fúria, não tem propósito. Ou você acha que o ladrão vai roubar casa que não tem nada dentro? Quando assaltaram aqui, você falou assim, ele tá na loja de celular. Por quê? Tem coisa dentro. O inimigo quer roubar lugar que não tem nada dentro? Aham. Mas a Biara só tá aqui? Ah, outro dia, mó tempão. Uma loja de celular. Uma loja de celular. Não, outro dia, em outra loja, tá tudo bem, estamos na Foi, boa. não, foi. Maravilhosa, roubar. pastoral Não, mas assim. não. É Não. hoje? É agora? Não, outro Não, dia. mas aí roubaram essa sala, não. Não, outra Não, uma sala. loja que vende telefone. Uma loja que Aqui vende- perto. Aqui em cima. Nesse prédio. Uma loja que vende iPhone. Ah, mas vieram mandado, né? Vieram com certeza. É. Vieram pelos iPhones. E tiveram êxito. Um teve, outro não. Um conseguiu fugir e o outro foi preso, né, Will? Foi. Mas foi de aprendizado pra gente também. Botei câmera lá fora, vejo tudo que acontece agora. Então, mas tudo tem um propósito, né? Naquele dia a polícia debateu aquilo, a gente abriu a porta. Ah, eu tava aqui, enquanto tava tendo assalto, tava gravando podcast, aqui. É, por isso que eu tô falando que quem tá no propósito acontece coisas diferentes. Mas aí eu entendo que é propósito mesmo. É Deus. É de Deus. Ou você acha que o inimigo quer travar por causa de quê? É. Fala o que você pensa, o que você sente. Conta pra mim. Pastora, Eu penso que eu tô mais calma. você tá mais calmo? Não, sério, você é muito... Podcast aí. Falei que uma hora passava assim. Ah, passa rapidinho. Não. Não, mas sério. Você foi na boa. É, você é minha amiga, você é amiga. Aí a gente Você vai. foi incrível. A gente é muito engraçado essa vida. Você foi incrível. Ainda falta, né? Como é que tá aí, Will? Sei lá, joga 10 minutos daqui, 50 vai até 1h07. sei lá. Aquele corte depois. Podemos voltar? Mas eu vou falar toda a verdade. Eu vou falar não, na verdade. Ué, ela eu vim foi aqui pra mentir, gente. Eu vim aqui engraçada. pra falar a verdade. Ai. Conheça a verdade. Tá gravando? Tá. Conheça a verdade vos libertarás. Não é isso? É o sangue, o A sangue. gente pode gravar 1 minuto sequer. Ah, então a gente pode botar tudo. As imagens subiram em algum momento. Mas Por o áudio mim, a não gente parou. pode colocar tudo, Aí porque... senão tá tudo gravado. Não, sabe por quê? De coração, do fundo do meu coração, eu não vim fazer teatro aqui. Não, sério, do fundo, eu tô É rasgando legal meu... isso, é legal. Eu gosto de você, A cara. gravação não parou. Eu gosto dela, eu gosto dela. Do fundo do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Eu não vim fazer teatro aqui. Eu não vim gravar nada bonito. A gente veio falar... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que a gente veio aqui? Falar de Deus. E Deus é bom. E Deus é bom. Deus mandou você. Me mandou. Botou a gente aqui. Teve um ruído. Começou a piscar tudo. Depois que você falou de libertação. Depois que a gente falou do inimigo, do mal. Mas Deus é maior e restituiu. Eu acho que acontece isso na nossa vida corriqueira. O inimigo tenta laços e embaraços, mas não vai. Ele não vai, não. Não estamos sozinhos. Estamos aqui com a presença do Espírito Santo. Tudo restituído. E vamos continuar o que a gente veio a fazer. Mas no mundo tereis aflições. Não quer dizer que não vá... Os embates estão aí, né?
Os embates da vida elas vão sempre surgir. E na vida Mas e agora- no podcast. E assim, Mas o que é importante disso tudo é quando você não... Que a pessoa te Não se abate. Não é isso, não. É porque Pedro ficou lavando a rede. Tava ruim, mas lavando... Mas- O pastor falou isso aqui, eu não esqueço. Mas é porque a pessoa talvez sabe o que acontece. O que está acontecendo? O que eu acho, na minha ponto de vista, é ponto de vista Alda, tá? As pessoas hoje não estão atentas à sua identidade. E isso está tendo um aumento muito grande de doenças mentais. Sim, é verdade. Porque quando você não sabe quem você é, e a nossa identidade está em Deus. E está em Deus. Não me diga que a nossa identidade está na nossa origem, o que a gente foi chamado para ser. Não. Eu me lembro quando eu procurava o que é propósito, como descobrir meu propósito, no Google, na internet. Eu busquei muito, fiz cursos. Gente, eu queria muito. Eu queria saber quem eu era, o que eu fui chamada para fazer, porque eu não estava gostando do direito, então eu queria fazer uma escolha assertiva. Certo. A próxima escolha precisa ser uma escolha assertiva, porque se eu fiz uma que não foi bacana, a próxima eu quero acertar, não quero errar de novo. Claro. Nesse sentido que eu fiquei querendo muito buscar o que era meu de fato. Mas não existe identidade sem Deus. Não existe. E vai ter sempre o vazio. Porque quando você se entende quem você é em Deus, porque se entender, porque não é uma questão de, por exemplo, é uma questão de você adquirir sabedoria. Tanto que ele fala assim, ó, ele vai falar em Provérbios 1 que sabedoria, ela tá no meio da rua gritando, vem, me pega, e ninguém vai pegar ela. Porque quando você entra no campo da sabedoria, você caminha com prudência. E caminhando com prudência, você sabe quem você é. Você entende quem você é em Cristo Jesus. Amém. O ser humano hoje ele está muito disperso. E essa questão... Distraído. E essa distração também, né? Porque eu sempre digo isso para o amigo, porque a questão toda é que quando Eliseu, ele recebe a porção dobrada, ele pega, porque tinha quantos outros profetas tinha naquele lugar para poder receber? Mas ele ficou atento para poder ver quando ele iria embora, quando ele foi levado. Então, o que acontece? A desatenção, a nossa distração leva a gente não colher uma colheita propícia, uma colheita realmente que nós devemos ter. Porque quando Naamã, ele vai ao profeta, ele dá os 7 mergulhos, ele retorna para a casa do profeta para tentar presentear. E quando aquele menino, o servo do profeta, vai atrás dele e recebe, porque ele foi o quê? Precipitado. Ele não entendeu, ele não estava atento, ele se distraiu pelos favores que poderia receber. E o que acontece com nós hoje é isso, que o mundo está trazendo para a gente distrações para a gente não ficar atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus quer fazer, Sim. ao movimento que o céu está fazendo a nosso favor. E a gente precisa ficar atento em todo o processo, porque me veio ao coração Gideão. Gideão provou 4 vezes, foi, venceu, no final você quer o quê? Ele falou, não, a glória é de Deus. Terminou incrível. Olhou para o lado, tinha um ouro, distraiu. Ou seja, não é depois que acaba, depois que dá tudo certo, a gente também não se distrai. Não pode se distrair. Porque, reluziu ali, vou pegar. E aí, confusão. Tava tudo indo tão bem enquanto ele estava ligado, né? Exatamente. Porque o inimigo de Deus, eu sempre falo isso, o inimigo de Deus é mamão. O inimigo de Deus é tudo que tira a atenção de você para Deus é inimigo. É inimigo... Se alguém tem alguma dúvida, é bom, né? É bom pra gente poder saber. Porque as pessoas, às vezes, acham que é uma coisa e, na verdade, é muito mais que isso. Porque as distrações... Tira você de todo o contexto. Tira você de todo o contexto. O que você foi chamado para ser e fazer e sentir e acontecer. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. Mas se você tem medo, você se distrai. Sim.
E se você se distraindo, você não chega no patamar que Deus quer. E qual o mandamento que Deus, né, Amar a falou? Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro o amor. Primeiro é o amor. Então Deus fala tanto de amor. Tanto de amor. Amor. Porque E a distração tira a gente do amor. Porque quando a gente Tira. está muito ocupado, distraído, a gente não Centra. sente aquele amor. E é o amor que Deus sentiu por nós primeiro para que nós sintamos pelo outro. E você não centra. Você não centra. Não, você fica, não senta. fica loucura, fica louco. E o celular, né? E já tem trazido também tanta distração. Povo de Deus. Pro povo de Deus também. Muita coisa. E tirando os casais da presença um do outro, da presença de Deus, dos amigos, Outra do coisa também que real. tira é a falta de perdão. Falta de perdão. A falta de perdão também gera também uma... É, porque eu vi uma coisa na internet assim, você perdoar não torna o outro inocente, mas torna você livre. Você é livre. Tira você da prisão que você mesmo... Deus não nos chamou para ser cativos, né? Não, É bíblico. não. Fomos chamados para sermos cativos. Então, tudo que nos aprisiona... Tudo que leva você a ter corrente que te amarra, Tem não aquele, leva você ao... aquele louvor, né? Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Mas eu ter analisado que esse tipo de falta de perdão, ela tem estado muito mais dentro da igreja, com justificativas pautadas na palavra. Isso é muito sério. Mas, porém, a palavra diz que quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Mas não é muito. 70 vezes 7 em um ano de 365 dias. É por dia. Oxe, é muito perdão. Muito perdão. Então, É isso que... Isso é muito sério, porque a gente, às vezes, quer fazer com a força do nosso braço, encontra um jeitinho na palavra, mas na lei de Moisés, antes existe uma palavra, a voz de Deus. E essa conexão de tempo com Deus, de conexão do que Deus quer, a gente não entra justificativa. É sim? Não. É sim, não. Não tem. E não tem essa questão de livre-arbítrio, não. Deus fazer... te chamou para isso. Vai. Você pode até não ir. Não ir. Mas ele te respeita. E o bom de Deus Deus é misericordioso demais, gente. Mas o bom de Deus, sabe o que eu fico... Eu também fico pasma. Sério, eu fico assim... Ele te dá poder de escolha, gente. E o poder da escolha, escolher. Mas ele diz assim, bem, faz a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confia em mim. Confia em mim. Se lança pra mim. Eu tô aqui. É, muito bom. Estarei com você. E a gente fala... Ele trata do que ele diz lá, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus. E Moisés, ontem eu li Êxodo. Êxodo. É isso, né? Deus fala com Moisés. Eu estarei com você. Ele fala, mas eu não falo bem. Bota Arão. Aí eu pensei na hora, falei, gente, Deus viu nesse homem tudo. E ele via nele os defeitos. A incapacidade. Sendo que ele poderia falar, ele não precisava de Arão. Mas Deus misericordioso falou, tá bom, Deus então bota Arão. Seu irmão não fala bem para falar com o faraó? Então chama Arão, então. Beleza. Mas ele não precisava de Arão. Foi misericórdia, na minha visão. Sim. Lendo, eu falei, Deus foi tão misericordioso. E para a gente finalizar, eu ouvi uma vez na igreja sobre essa passagem de Moisés, de que outras fés e outras crenças tentam imitar. Mas não consegue. Mas a serpente... Vem a bocanha. Porque eles conseguiram imitar a serpente, né? Os magos e... Isso. Mas a serpente enviada por Deus abocanhou. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também com o que imita Deus, né? Eu percebo que as pessoas estão... Por exemplo, você foi na Quartomante. Exatamente. Porque... Imita. Não, tudo que é de Deus, o diabo tenta tomar. Uhum. E ele tenta se apropriar. Ele tenta se apropriar de uma forma mentirosa, uma forma distorcida. Distorcendo valores. Mas se temos escamas nos olhos, não conseguimos ver. Chegar. Por isso que hoje das maiores buscas que nós temos que buscar é o discernimento. Amém. Discernimento de espírito. Amém. Discernimento de espírito, para que nós realmente possamos entender. E as coisas de Deus, elas são... E que consigamos ver, isso. enxergar. Porque às vezes está na nossa frente, a gente não vê, né? E as coisas de Deus são loucas aos olhos de quem está vendo. Eu ouço isso toda vez que eu chamo alguém. É louca. Todo mundo fala isso. É loucura diante do homem. É loucura diante do homem. É loucura. Sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura diante do homem. Vai entender Deus, você tem que estar realmente dentro do nível espiritual. Mas sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Ele deixou o Espírito Santo. Amém. Ele falou que era necessário que ele fosse, mas queria deixar o Espírito Santo. Consolador. A verdade, o Espírito da verdade. Isso. E o Espírito Santo seria o nosso maior mestre. E ia nos ajudaria em tudo.
E o Espírito Santo queria fazer um movimento que nós talvez não tivéssemos capacidade. O que seríamos de nós aqui se o Espírito Santo não tiver? E se ele não gerenciar todo esse comando? Se ele não te gerenciar? Se ele não te comandar? Não tem como, por não exemplo, dá. aí voltando, já terminando, mas dizendo, quando você me convidou, eu fiz que nem Moisés. Eu te liguei. Eu senti de ligar. Geralmente eu mando WhatsApp, porque eu sou a pessoa da mensagem. Super prática e objetiva é meu jeito. Tá, vamos. Tá. Eu fiz como Moisés. Aí eu falei assim, vou ligar pra ela. Aí eu fiz como Que Moisés. isso? Eu falei assim, ó. Traz o Arão. Você falou, leva Arão. Leva Arão. Aí eu falei, ora, e amanhã eu te pergunto de novo. Se for de Deus, vamos. Se não for, ok. Mas e aí, eu esqueci de falar com você. Falei 2 dias depois. E aí você falou, vamos. Eu falei, mulher de Deus, não se acovarda. Mas é porque que acontece. O povo de Deus é ousado, só precisa acessar. Mas aí a questão toda, mas se você não tivesse dentro de você o discernimento do Espírito e a direção do Espírito, o Espírito não ia conduzir para estar aqui. Não, claro que Se não. a condução de todos esses... A gente sente uma coisinha lá no fundo quando não é e quando é. Isso. Que é o Espírito Santo. É o sensor. E que fique cada vez maior isso. Sabe quando eu te senti de chamar? Eu tava sozinha no meu carro, voltando do monte de oração, ouvindo um louvor, cantando, e veio você à mente. Eu falei, opa, podcast alto. Tá. É que eu vou rápido pra não... É o Espírito, porque é o Espírito. E eu tô aqui porque o Espírito conduziu. Porque eu prefiro estar dentro ao invés de estar nos holofotes ou em qualquer lugar, mesmo sabendo que a gente está dentro de um trabalho que é sério, eu prefiro estar sempre nos bastidores, nunca de frente. Mas nós vamos sempre preferir estar onde Deus quer que nós estejamos. Isso. Se for fora dos holofotes, ok. Se for em cima, ok também. Se for no meio, ok. Mas que seja o lugar do Senhor. Esse é o ponto. Mas quem traz de trás da malhada? E vai tirando todos os carrapichos. É o próprio Senhor. Quem se encarrega de promover? É o próprio Senhor, porque Jesus ele ficou 30 anos escondido, mas durante 3 anos ele teve a visibilidade necessária para ele passar pelo preço da cruz. Amém! Maravilhosa! Maravilhoso. Obrigada. É Jesus! Jesus, cara lindo. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, foi melhor. Você acabou de gravar agora. Você fala isso. E Davi, Mulher de Deus, calma! Gente, maravilhosa, finalizando, eu já tô... Pode já? Obrigada. Amo a sua vida. Obrigada. Vamos marcar outras vezes. Amém. Amém. Obrigada. Deus é bom. Deus é bom. Eu amo que ela falou, gente, acabou, partiu. Mas não é assim não, gente. Não é assim não. Tá ótimo.